lendo em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. Acabe e a vinha de Nabote. 1 Reis, capítulo 21, do 1 em diante. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei o valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. A igreja pode se sentar. Irmãos, essa palavra, assim como várias outras passagens da Bíblia, mostra a fidelidade do servo de Deus. E o rei vaidoso, ganancioso, queria a herança que Nabote havia recebido dos pais dele para fazer uma horta. Olha como as outras pessoas não têm sentimento nem respeito pelas coisas que a gente dá valor, né? Por isso que nós temos que guardar o que Deus nos deu. E Nabote, ele chegou à morte até, por causa de ter negado a herança dele para esse rei. Ele chegou a morrer. Irmãos, a nossa salvação, o que o Senhor nos dá, a nossa coroa, é um bem tão precioso, tão precioso, tão precioso, que a gente, nem que a gente tenha que chegar à morte, a gente nunca pode renunciar, nunca pode deixar o diabo tomar isso de nós, irmão. Eu queria ver mais parte da Bíblia, mas o tempo está fechando a Bíblia, não estou conseguindo, mas aí eu vou lembrando e falando, em nome de Jesus. E muitas passagens bíblicas mostram a fidelidade dos servos de Deus. Porque se a gente quer receber bênção, se a gente quer receber vitória, se a gente quer vir numa campanha receber vitória, libertação, primeiro a gente tem que ser fiel. Primeiro a gente tem que estar com a vida no altar. Primeiro a gente tem que estar dentro da santa, perfeita e agradável vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, porque não é de qualquer maneira que nós vamos receber a nossa vitória, mas de jeito nenhum, nunca. Achei interessante Nabote dizer: de jeito nenhum eu vou te dar a herança dos meus pais. Irmãos, olha que diferença um servo do outro. E aí Esaú, irmão de Jacó, que já foi logo vendendo a primogenitura dele. Para que ele serve se eu estou morrendo de fome? Irmão, a fome passa, mas a primogenitura era um bem para sempre. E outros servos, Sadraque, Mesaque e Abednego, meu Deus, foram jogados na fornalha de fogo, mas não negaram o Senhor, não saíram da posição, não se deixaram contaminar. É tanto exemplo de fidelidade com Deus. Obed-edom, aquele servo, viu de beira de estrada, oh glória, que o Senhor Deus permitiu que a arca, a presença de Deus, fosse levada para a casa dele. Davi, por causa da situação, né, que eu estou me encurtando aqui, deixou a arca ser guardada na casa de Obed-edom, um servo.
E Obed-Edom, com certeza, pelas madrugadas, se dobrava diante daquela arca que era a presença de Deus, junto com a sua esposa, talvez os seus filhos também, e orava e agradecia e louvava o Senhor. Tanto é, irmãos, que 3 meses a arca ficou na casa dele, e o Senhor Deus abençoou grandemente a vida daquele servo, que até os servos de Davi foram admirados contar para o rei como Deus tinha abençoado a vida de Obed-Edom. Mas o que é isso, irmãos? É fidelidade. Muitas vezes a nossa bênção demora, não chega, e a gente sofre, chora e anda por caminhos de pedra. Tão difícil a caminhada, irmãos. Glória, tanto levante, tanta fúria do demônio que a gente enfrenta, que a gente pensa melhor, minha vitória não vai chegar. Mas, irmãos, é só uma curva, é só uma curva. Vamos ali para a nossa vitória, não vamos desanimar, não vamos esmorecer na fé. E depois não é só de vitória que o crente vive. O crente sofre, irmãos. Porque a palavra de Deus diz: o rei de Deus é tomado à força. O que quer dizer isso, irmãos? Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar lá. A gente tem que fazer por onde? Cada dia cuidar da nossa caminhada, da nossa postura, não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Passar por cima de calúnia, de levante, de tanta coisa, perdoar. E perdoar, repito, 70 vezes 7 é muita coisa, não é? E o que quer dizer esse 70 vezes 7? Infinito. Porque quantas vezes a gente perdoa uma pessoa até muito mais do que 70 vezes 7? E questiona Deus, mas Deus, eu perdoei 70 vezes 7. Mas não é isso, irmãos, é infinito. Esse 70, 7, na Bíblia significa infinito. Porque mistério de Deus a gente não entende. Glória. Muitas coisas o Senhor revela para nós. Porque a palavra de Deus diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o têm. Olha que coisa maravilhosa. O segredo do Senhor é para aqueles que o têm. Glória. Que bênção, que bênção. E não é para qualquer um, irmãos. Então não é de qualquer maneira que nós vamos receber a nossa bênção. Não é de qualquer maneira que a gente vai receber a nossa vitória. Tem que tomar uma posição, uma postura diante de Deus. Às vezes uma coisa tão pequenininha desagrada a Deus e a gente nem se dá conta. Por exemplo, debochar do irmão, falar mal do irmão, desprezar o irmão. Porque aqui, irmãos, ainda hoje eu estava pensando nisso, era para ser como uma família. Irmãos, a gente tem tanto ensinamento, mas tanto ensinamento é de manhã, de tarde, de noite, é escola dominical, é estudo, é culto, é doutrina do pastor. E o pastor dá um exemplo, porque ele é igual pai para todo mundo, esse pastor geral. Não só ele, muitos, né? Eu estou falando dele porque ele é nosso pastor. E a gente, irmãos, eu lembro que Jonathan e Davi eram tão amigos que a alma de um se apegou à alma do outro. Oh, glória! Irmãos, e tem mais, a palavra de Deus diz que quem não ama seu irmão é homicida. Irmãos, imagina a gente ser encontrado na presença de Deus como um homicida. A gente quer tanto agradar a Deus, irmão, não é verdade? Tenho certeza que não é só eu aqui que quero agradar a Deus, é cada um de nós. E daí, uma coisinha assim, não, irmão, homicida. Irmãos, vamos ter cuidado. A gente, não é porque a gente vem aqui só buscar vitória, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. É as necessidades, irmãos. É a necessidade. Eu mesmo, se eu for falar tanta necessidade, eu tenho uma mãe doente, que eu cuido dela, dá um trabalho horrível, porque tem dia que ela está com a cabeça descontrolada, e é uma gritaria, e atravessa a rua na frente de carro, e é tanta coisa, sai até só
das outras coisas que ele fala, mas assim resumindo. Nós, se algum mal nos sobrevier, qualquer mal, nós nos apresentaremos diante de ti, diante dessa casa, e oraremos ao Senhor, e o Senhor nos livrará, porque essa casa é casa de Deus, irmãos. Isso aqui é muito sério. Olha, cada um de nós, meus irmãos, é templo do Espírito de Deus. Olha que coisa boa, eu me sinto até bem de falar isso. Que lindo, que lindo. Então vamos fazer por onde, irmãos? Vamos fazer por onde? Glória, nós somos tão preciosos aos olhos de Deus, tão preciosos, que a palavra de Deus ainda fala, ai daquele que levanta contra o ungido de Deus. Se levanta não, que toca. E tem tanto jeito de tocar no ungido de Deus, né, irmão? Só de eu olhar, por exemplo, a irmã Lelita com ele torto assim, magoou a irmã, pronto, já toquei. Não é verdade? Falar mal do irmão Everton, o irmão Everton sabe que eu vou abrir muito. Puxa saco do irmão Everton. Não é o caso, assim é exemplo. Daí já toca no ungido, já está ferido. Então vamos ter cuidado, irmão. Quantas vezes a gente vê o irmãozinho, irmão, eu estou falando, aconteceu comigo. Alguém me viu chorando na igreja, chorando muito, né? Porque meu filho tinha ido embora de casa, estava muito triste. Uma irmã que eu já ajudei muito, ficou às gargalhadas de me ver chorando, mostrando para os outros, adorou. Então, essas coisas, aos nossos olhos pequenas, desagrada a Deus tanto, irmão. Daí pronto, sai da posição, sai do centro da vontade de Deus, e a bênção que estava logo ali me esperando, acabou. Vai lá para o fim da fila para receber bênção, até que esteja na posição de novo. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui para os irmãos. Eu geralmente não conto as coisas que Deus revela para mim, só se Deus mandar. Uma coisa que acontece no mundo espiritual muito interessante, quando a gente vai receber uma bênção de Deus grande, alguma coisa grande, o anjo do Senhor desce e mede, para ver se está na posição, para ver se está de acordo com o que o Senhor quer, para poder receber a bênção. Não é uma medida de fita métrica, é uma cana que o anjo usa, cana de medir. É no mundo espiritual. Isso tem na Bíblia também, eu só não sei aonde. Mas é que às vezes eu leio o versículo, tudo fico empolgado, eu não anoto, aí passa. Eu não lembro mais onde está. O anjo mede com uma cana de medir. Irmãos, isso é muito lindo. O mundo espiritual é real, porque é assim as coisas. Quando a gente vai receber uma bênção, uma vitória, antes de chegar até nós, primeiro ela acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual é real. Aí depois ela vem para a nossa mão. Porque tudo tem que passar no crivo de Deus. Agora o meu servo está de acordo? Aleluia! O meu servo está na posição? O meu servo está no centro da minha vontade? O meu servo está ferindo as minhas ovelhas? O meu servo está maltratando os irmãos? Oh, glória! E a palavra de Deus ainda diz mais, irmãos. Outro dia eu preguei sobre isso, sobre o verdadeiro jejum. Que o verdadeiro jejum não é ficar de cabeça pendurada, de repente estar jejuando e passando fome. É estender a mão por mão. Esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. É não julgar, não apontar o dedo. Glória. E nós temos, irmãos, que procurar de todas as maneiras, com todas as nossas forças, viver de acordo. Que a nossa vida seja como uma oferta derramada no altar de Deus, em adoração a Deus. Olha que coisa linda, uma oferta de adoração a Deus, derramada no altar de Deus. Senhor, eis-me aqui,
faz a sua vontade, usa a minha vida, e aí, meus irmãos, as bênçãos virão e nos alcançarão. E não tem para onde fugir da bênção, porque as bênçãos virão e nos alcançarão. Oh, glória! Mas tudo tem a hora certa, a hora do Senhor. Oh, glória! Irmãos, aqui, eu estou falando aqui para quem não sabe, né? Aqui todo mundo já está cansado de saber. Eu era um poço de doença. Eu tinha doença para mais de metro. Os irmãos não aguentavam mais, o pastor geral não aguentava mais, o irmão Everton, todo dia, olha para mim. Mas só que, eu não sei porquê, quando eu pedi oração, o pastor Jefferson também, eu ia muito na igreja dele, dia que não tem culto aqui, pedi oração quando acabava o culto. E aliviava aquele sofrimento quando eu recebia oração. É mistério de Deus essas coisas. E aí eu pedi oração sem parar. E fiz tanto tratamento, e tanto isso, tanto aquilo. Irmãos, nada adiantou, repito, nada adiantou nada. Só adiantou quando a hora chegou, a hora de Deus chegou, aí Deus começou. Eu ia no culto, Deus usava o pregador, o profeta, estou te curando. Disso, daí explicava tudo isso, explicava até o lado que tinha o problema, tudo, curava. Aí passava 2, 3 dias, eu ia no culto de novo, Deus usava outro profeta, outro pregador que eu não me viu, e apontava e dizia, estou te curando, disso. Irmãos, que maravilha! Agora a última cura que eu recebi foi a diabetes. Isso não tem cura. Aí Deus me curou e Deus falou que estava curando, só que Deus vai trabalhando devagarinho, a gente não entende. Deus falou que estava curando e eu fiquei mais pior ainda, bem pior. Aí eu ficava tão triste, eu pensava, meu Deus, e agora? Aí começou o remédio a fazer mal, o remédio de diabetes, muito mal mesmo, que até os meus rins pararam de funcionar por causa do remédio de diabetes. Eu fui parando com o remédio de diabetes. Mas eu achava que eu estava com diabetes. Daí um dia eu fui numa casa do pessoal e tinha tanto sorvete, tanta coisa, eu não aguentei comer, porque eu não comia doce de jeito nenhum, eu passava mal. Comi muito. Irmãos, não senti nada, a mesma coisa que ter bebido água. A glória de Deus. E daí Deus curou a diabetes também, irmãos. Olha que maravilha! Mas só que tudo é na hora de Deus. Eu estou com 63 anos já, arrastando essas doenças desde que eu era nova, era doença que não acabava mais. E Deus foi curando aos poucos, muita coisa mesmo, para a glória de Deus. Minhas pernas, então, eu já estava quase na pileta, porque meus joelhos me dobravam, meus pés não funcionavam. É só milagre mesmo. E agora eu faço até caminhada na rua, porque o Senhor Deus me curou. A glória dele. E foi só